Boa noite, meus amigos. Jesus nos conserve na sua santa paz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite merecido da casa, uma casa tão querida para o meu coração. Pedir a Jesus que nos ilumine e nos envolva na sua santa paz, a fim de que os conhecimentos hoje aqui nos sirvam a todos, sem exceção. E agradecer também a presença de vocês. Ele é o Filho excelente de Deus. Criado à sua imagem e semelhança, ele soube, sem predileção, esforçar-se, à custa de muito trabalho e esforço, fazer o que Emmanuel vai colocar nessa obra preciosa, Pensamento e Vida. Ele converteu-se ele mesmo num espelho que reflete a sabedoria infinita e a bondade do Pai Criador em seu excelso amor. Jesus é para nós o modelo do Filho perfeito. E ele mesmo se auto-intitulava o Filho do Homem que veio para salvar aquilo que estava perdido. Quando nós vamos compulsar o Velho Testamento, nós vamos perceber que diversos profetas da antiguidade se auto-intitularam Filhos do Homem. Mas ninguém, como Jesus, soube fazer fulgurar a sua luz, de forma a converter-se num sol de excelentíssima grandeza, cuja superioridade moral transcende a sua experiência como Jesus encarnado, tal qual o conhecemos. O Filho do Homem, segundo os profetas da antiguidade, sobretudo Ezequiel, Daniel, era o filho da carne, o filho de Adão, o filho da terra. Mas Jesus elevou o conceito de humanidade a uma característica de humanidade real, como vai dizer o próprio Espírito Emmanuel na obra Fonte Viva. Ele elevou a humanidade ao ápice, ao seu apogeu. Por isso, o Filho do Homem, como ele mesmo se auto-intitulava, é uma expressão idiomática que significa o produto do próprio homem, ou um ser integral, como Joana de Ângeles vai dizer nas suas obras. Ele houvera sintetizado o nosso destino como seres humanos. E se nós nos acreditamos ainda humanos, precisamos perceber o extremo abismo que nos separa de Jesus para darmos conta daquilo que ainda temos que alcançar. E foi Jesus quem primeiro apresentou a característica daquilo que um filho de Deus, deve se espelhar em fazer. Quando ele conta em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, a parábola do filho pródigo, veja que particularidade interessante e que identificação para conosco. Narra a tradição que um pai tinha 2 filhos. E um dos seus filhos, o filho mais novo, apresenta-se perante ao pai e lhe pede a sua parte na herança. Será que nós temos ideia do que é quebrar o coração de um pai? Um filho, antes da sua morte, pedir a parte do seu legado? Para aquela época, para os hebreus da antiguidade, aquilo era quase um assassinato. Mas o pai aquece, separa a parte que lhe é devida ao filho, dá, e ele prodigalizando esses recursos, gastando a mãos cheias, vai ter com o mundo. Até que se acerca dele uma grande fome, e ele vai procurar num criador de porcos, invejar as alfarrobas que esse criador dava-lhe aos porcos e que ele mesmo era indigno de lhe receber. Naquele momento ele cai em si e se lembra do Pai. E ele vai dizer algo que cala fundo ao nosso coração. Vou voltar para o meu Pai e dizer: pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me receba como teu servo, a fim de que eu possa trabalhar na sua vida. Meus amigos, todos nós somos filhos de Deus. Nós temos essa gleba imensa. A messe é nossa. E toda a colheita que nós vamos fazer vai ser com base na nossa semeadura. Será que nós temos conta? Será que nós temos discernimento de que somos herdeiros da criação? É isso que a parábola nos mostra. Observe o quanto nós nos comportamos ainda como servos, querendo fazer a nossa mínima parte, querendo trabalhar
cumprir os nossos deveres ordinários, mas o que de extraordinário nós estamos fazendo? Se nós somos filhos de Deus, Ele nos ama exatamente como nós somos, com as nossas imperfeições. Porque cá entre nós, Deus não tem o menor motivo para nos admirar. Mas mesmo assim, Ele oferece a nós esse legado infinito. E o filho da parábola retorna. E como o pai o recebe? Ele teria todos os motivos para recusar o filho, abandoná-lo dali, dizer que já não mais o conhecia, e o recebe de braços abertos. Manda matar o cordeiro mais cevado, coloca-lhe na mão um anel, manda calçar-lhe sandálias e o veste como se fosse o seu próprio filho, e fica feliz. E o seu irmão, que estava desde sempre com o pai, lhe pergunta da injustiça. Mas por que eu, que sempre estou aqui, não me tratais dessa forma? Não mata um carneiro para que eu possa confraternizar com os meus compatriotas? E esse que se perdeu e depois voltou arrependido, tratais dessa forma? E o pai da parábola repete o que o Cristo dizia: porque este meu filho que estava morto, renasceu. Este meu filho que era uma ovelha perdida, voltou ao ninho. E é exatamente esse o recado para nós. Não importa se estamos sendo filhos desobedientes ou insubordinados. Não importa se a vida nos mostra de uma forma, muitas vezes, disciplinadora o melhor caminho e nós nos evadimos. A qualquer momento, nós podemos mudar de marcha, realinhar a nossa rota e seguir de acordo com os desígnios do Criador. Mas Jesus, não cansando de exemplificar qual o melhor caminho para alcançarmos a verdade e a vida, narra-nos ainda uma outra parábola, que tem toda a similitude com essa primeira, a parábola dos 2 filhos. Diz a tradição que um pai tinha 2 filhos e pede que os 2 vão trabalhar na vinha. O primeiro diz: eu vou, e não vai. O segundo diz: não quero, e depois se arrepende e vai. E Jesus, narrando essa história aos seus discípulos, pergunta: qual dos 2 agradou o pai? Os discípulos acertadamente disseram: o segundo. E Jesus dá-nos mais um recado: respondestes bem, e em verdade vos digo que as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus do que vós. Veja que aprendizado sensacional. O Criador não nos quer anjos. O Criador nos quer perfectíveis. Quer que nós nos esforcemos através do esforço e do trabalho, no exercício de autoburilamento. Deus poderia ter nos criados anjos, se quisesse. Recursos para isso e sabedoria Ele tinha. Mas Ele quis que o mérito do nosso fruto de perfeição fosse inteiramente nosso. Por isso Ele nos deu este livre-arbítrio. E a grande pergunta é: o que nós temos feito do nosso livre-arbítrio? Invariavelmente, todos nós que aqui estamos somos filhos de alguém. E só por essa razão já é motivo mais que suficiente para termos gratidão pela vida. Porque esses 2 seres que se uniram e sob o patrocínio do sexo nos tiveram, nos conceberam, funcionaram como co-criadores com a divindade, fornecendo-nos o indispensável ergástulo carnal para que retornássemos à vida corporal. Veja, não estamos fazendo aqui consideração se os nossos pais foram ou são bons o suficiente para nós. Não estamos aqui levando em conta se eles deram todos os recursos que necessitávamos ou que podiam. Nós estamos falando simplesmente que eles poderiam ter abdicado da missão e não o fizeram. Portanto, a vida é a dádiva maior, é o nosso maior patrimônio. Nós temos à nossa disposição, escrita na nossa consciência, a lei divina. Isso significa que temos toda a autonomia para fazer mais e melhor, para buscar a nossa escalada ascensional como Cristo.
Então observe como a maternidade e a paternidade são funções extremamente importantes e elevadas. Nós funcionamos como co-criadores com a divindade, como os arquitetos da vida maior, guardadas as devidas proporções, também funcionam, plasmando na criação sob o influxo da inteligência suprema que é Deus. Então observe que nós, enquanto pais, temos a oportunidade, e é uma oportunidade que será cobrada, de influir intelecto-moralmente nos nossos filhos, impregná-los, não apenas com o nosso amor, mas com a nossa disciplina, com a nossa ternura, com a nossa orientação, a fim de encaminhá-los nesse exercício de educação moral. A educação moral, ela não pertence primariamente aos centros espíritas, ela não pertence às igrejas católicas, às assembleias protestantes e nem pertence à escola. É no lar, sob o influxo do amor entre os pais, numa família equilibrada, que nós vamos dando as primeiras noções do que é a educação moral, do discernimento do bem e do mal, observando naquele pequeno ser quais as suas más inclinações que ele traz desde o berço. Portanto, mais do que amor, vigilância, observação, cuidado e carinho é o que nós temos a obrigação de dar para os nossos filhos. E nós, enquanto filhos, qual é o nosso direito? Primeiro, vamos falar dos deveres. E o dever, sobretudo, de amar. O dever de sempre compreender. É por isso que o Espírito Emmanuel vai dizer: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento. É interessante porque em O Livro dos Espíritos, 2 vezes, a espiritualidade fala sobre arrastamento moral. Na questão 274A, Allan Kardec e a espiritualidade esclarece que o arrastamento moral irresistível é aquele dos bons espíritos para com os espíritos que estão em escala inferior. E na questão 645 ele volta dizendo que há um arrastamento que não é irresistível, que é o arrastamento para o mal. Observe que as crianças vêm desde o berço com os seus traços mais ou menos sobressaltados das existências pregressas. E é justamente na infância que essa personalidade tem uma flexibilidade para perceber a impregnação moral que os pais podem lhe dar. E sempre que esse aprendizado moral for de patamar elevado, pautado no amor, este exemplo será irresistível. É isso que essas questões de O Livro dos Espíritos têm a nos dar. Mas Emmanuel nos dá uma dica a mais nessa sua assertiva. Primeiro ele diz que o período de infância, repetindo Allan Kardec, é um tempo para o espírito ter uma espécie de repouso e ao mesmo tempo ficar mais suscetível a esses aprendizados morais. Depois ele nos revela que a inocência, a docilidade, aquela coisinha linda que a gente vê, são aparências de inocência para nos comover. Observe a sabedoria do Criador. Essa aparência de inocência cria um sentimento de amor, de proteção, e eu me sinto arrastada a encaminhar bem aquele espírito. Por quê? Se ele tivesse todas as suas aparências agressivas, instintivas, desobedientes desde o começo, aquilo não me incentivaria, ou pelo menos não como deveria. E o segundo ponto é que naquele momento aquele ser tem toda a acessibilidade às informações. Veja como este dever moral é elevado. Somos responsáveis pelo encaminhamento de um espírito nos seus primeiros passos aqui na Terra. E Emmanuel vai dizer mais. No entanto, os reflexos dos pais e mestres lhe imprimirão a nova chapa cerebral, a imagem que lhe influenciarão a vida inteira.
À medida que a criança se desenvolve, ela vai convivendo com pessoas. E mais que palavras, mais que pensamentos, a criança vai vivendo nessa psicosfera coletiva e vai impregnando todas essas impressões. Se vive num lar de amor, de carinho, de ternura, isso absorve. Se vive num lar de violência, de castração, em que ela não pode falar dos seus sentimentos ou que tem valores morais deturpados, é isso que ela absorve. Ela pode mudar. Todo espírito tem, segundo a lei de liberdade, o seu livre-arbítrio. E pelo exercício da vontade, não é o meio que faz o ser, mas é o ser que influencia no meio, se tiver vontade firme e desejo de mudança. Mas no começo, somos frágeis. Por isso, importante é refletir sobre essa santa missão. Reformar o caráter, domar as más inclinações. Este é o compromisso dos pais. Veja que a doçura, a mansuetude, os mimos podem fazer parte, mas fugir dos excessos, fugir do exagero, ater-se àquilo que é essencial, fornecer valores morais para a criança que ela irá levar para a vida inteira. E queremos aqui falar sobre o manual para ser um filho exemplar. Nada novo, algo que está em um Evangelho segundo o Espiritismo e que Allan Kardec ele mesmo veio nos mostrar. Veja que interessante. Não por acaso, Allan Kardec encadeia numa ordem muito lógica e preciosa os capítulos do Evangelho. No capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele fala sobre obediência e resignação. É o primeiro passo para um filho. Entender que nós nascemos no lar certo para a nossa evolução, que nós temos os recursos necessários para que possamos ascender. Ninguém nasce por acaso numa família. Nós retornamos ao convívio daqueles espíritos, afins ou não, com o objetivo de modificar e transformar as nossas más inclinações. E se não for por uma educação moral positiva, será a força pelo próprio convívio natural. Portanto, a resignação e a obediência é uma gratidão principalmente ao Criador, que fez questão de planejar a nossa encarnação com todos os elementos necessários à nossa reparação, e entender isso é agir com gratidão para com essa oportunidade, porque provavelmente nós nem teríamos mérito para retornar ali naquelas condições. Pedimos, imploramos mais uma oportunidade para poder nos retratar com a lei. Então, agora que estamos na prova, vamos abandonar? Mas observe que no capítulo subsequente, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E aí a espiritualidade nos fala sobre o perdão das ofensas. Que mais que perdão? Que mais necessário nos nossos relacionamentos do dia a dia? Se a gente não perdoar, nós vamos enlouquecer. Porque o outro traz as suas imperfeições e nós também trazemos. Imagine, nós vivemos num hospital escola como a Terra, em que todos temos necessidade de melhoria. Se nós não desculpar as ofensas uns dos outros, nós vamos estabelecer litígios diariamente com os nossos semelhantes. Vamos neurotizar as nossas relações e ninguém vai crescer. Nós estamos no mesmo barco, encarnados num planeta de provas e expiações. Uns melhorzinhos em uns aspectos e piores em outro. E o nosso irmão nos compensa. E é justamente nessa troca, nesse relacionamento entre nós, que nós vamos conseguir evoluir, sobretudo entre pais e filhos. No capítulo subsequente, 11º, amar ao próximo como a si mesmo. E eu achei interessante porque Kardec coloca um capítulo, um item sobre caridade para com os criminosos. E Emmanuel vai dizer, criminosos somos todos nós que fomos descobertos. Por quê? Muitas vezes aquele que tira a vida do seu semelhante, numa encarnação subsequente, vem como o pai dele para dar-lhe a vida, restituindo, nem sempre nesse automatismo,
mas muitas vezes restituindo e retratando-se com a lei desse modo. Portanto, amar o próximo como a si mesmo significa igualar as próprias necessidades de aperfeiçoamento às necessidades do outro. Significa dar ao outro aquilo que quereria que o outro nos desse, mas sem esperar retribuição. Simplesmente amar. No capítulo 12, amai os vossos inimigos. E não poderia ser mais precioso, antecipando o capítulo que fala sobre honrar pai e mãe. Muitas vezes, nós nascemos numa família com desafetos. E a função da família é justamente isso. Através dos laços de sangue, desse parentesco corporal, dissipar esse ódio secular que se arrasta. Fazer com que nós possamos identificar as virtudes daquela pessoa, quando antes só vimos a sua parte má. Não há ninguém que esteja fadado ao mal. Não há ninguém que não tenha algo de bom para mostrar. E é na convivência, sobre o mesmo teto, que nós vamos descobrindo tudo isso. Até que no capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. E aqui nós temos um recado importantíssimo: piedade filial. O sentimento de piedade é o sentimento de compaixão e de amor elevado ao seu grau máximo. E piedade filial implica neste sentimento de amor que devemos ter para com todos, em especial para com os nossos pais. E o Espírito amigo vai dizer, com uma beleza singular, não é apenas dar aos pais o necessário, como uma dívida de gratidão por estar aqui, cercá-los com todas as amabilidades e doçuras do supérfluo, dar sempre a melhor parte, dar o melhor de si, a sua atenção, o seu cuidado, sobretudo quando eles estiverem mais necessitados, quando na velhice. Quando nós vamos visitar os asilos, quanto nós não vemos de abandono. Aquelas criaturas, por piores que sejam, mesmo que tenham abandonado os seus filhos, em um determinado momento da sua existência, acreditaram que poderia ser interessante dar a vida a alguém. E só por essa razão, pela mesma piedade que nós temos quando andamos nas ruas e vemos os nossos irmãos vivendo no opróbrio, na pobreza, nós devemos uma piedade ainda maior com relação a estes nossos pais. E para aqueles que acham que os pais não merecem, o Evangelho segundo o Espiritismo já traz um recado. O mérito é tanto maior quanto o devotamento é para os pais menos obrigatório. Quanto menos eles forem merecedores, maior o mérito do sacrifício de exercer essa piedade. Portanto, meus amigos, nos encorajemos, a fim de que nós aproveitemos essa existência para reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. E se a nossa vivência com os nossos pais é salutar, é cheia de alegria, de devotamento e de amor, que bom! Vamos fortificar esses laços e vamos estendê-los para a humanidade inteira. Porque nosso mestre e modelo Jesus colocou a família como berço, como protótipo daquele tipo de laço fraterno e de amor vivido que nós deveríamos ampliar para toda a humanidade. E, já que falamos sobre filhos, precisamos nos lembrar do parentesco corporal e espiritual. O corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. Então, muitas vezes estamos reunidos numa família que, por mais que não tenhamos essa afinidade, aquela é uma oportunidade única de vivenciar o Evangelho. Quando nós lemos a parábola do pão e vinho, em que Jesus reparte o pão com os seus discípulos e diz: comei, este é o meu corpo, nós entendemos que ele quis dizer que nós precisamos pegar cada pequeno versículo do Novo Testamento e esquadrinhar, deglutir, como fazemos com um pedaço de pão. Testificar o Evangelho é dar o nosso sangue pelo Cristo, é a nossa oportunidade de redenção.
Viver aquilo que o Cristo nos apregoou não tem que ser meta inalcançável só para os espíritos puros e perfeitos. Tem que ser um dever cumprido insistentemente por cada um de nós a cada dia. É difícil, requer renúncia, devotamento, abnegação e, sobretudo, esperança. Mas nós não podemos perder de vista que essa é a nossa destinação. E observamos ainda as famílias que aparentemente são concebidas pelos laços da vida. Os filhos que nos chegam por outras portas, que não através da própria maternidade e paternidade. Vejamos este exemplo singular com o Divaldo Pereira Franco. Tantos filhos que a vida lhe trouxe. Nada é por acaso, meus amigos. Quando nós nos lembramos do livro 50 anos depois, pelo próprio Espírito Emmanuel, e nós vemos Célia, uma patrícia romana que houvera abdicado, abjurado da crença dos deuses romanos, dos deuses de pedra, para abraçar o ideal cristão, é posta para fora, a sua família lhe vira as costas, com um enjeitado em seu colo. E ela não apenas honra esse dever que a vida lhe trouxe, como vive alegre e feliz, testificando o Evangelho. São esses caminhos que a vida tem de nos encaminhar os nossos afetos queridos. Aquele enjeitado que passou essa existência sob os cuidados maternais de Célia, houvera sido escravo Ciro, a sua alma gêmea, que houvera desencarnado através de um sacrifício como cristão nos circos de horror. Então observe que, sem sombra de dúvida, a vida sempre nos encarrega de reforçar esses laços de fraternidade e de amor com quem nós mais necessitamos. A responsabilidade dos pais para com os filhos ela é tão importante e nós vemos hoje alguns desvios em relação a essa responsabilidade. Quando nós vemos, por exemplo, casos de alienação parental, em que um pai tenta fazer a cabeça do filho contra um dos seus genitores, causando traumas, muitas vezes irreversíveis, desde a mais tenra infância. Quando nós vemos famílias disfuncionais e que carece o amor, e que não se pode falar olho no olho tudo aquilo que se sente, em que o ser é constrangido a não poder falar sobre os seus próprios sentimentos, a recriminar, reprimir as suas emoções sob pena de ser admoestado. Tudo isso pode gerar, inclusive, transtornos de personalidade, que são investigados por todas as ciências psicológicas e psiquiátricas. Então observe como o desamor ou a falta de atenção com relação a esse dever sublime pode causar nesses espíritos traumas indeléveis, traumas que vão se postergando e se arrastando muitas vezes por uma vida inteira. E Emmanuel vai explicar por que isso se dá. As crianças são como uma câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. E eu achei interessante, porque ele compara as crianças a uma câmera, e na câmera nós temos a lente, ou objetiva, e através da objetiva a câmera capta a luz externa, as cenas, e consegue, através de um recurso de memória, armazenar todas essas informações. Assim a criança. A sua objetiva são os olhos da alma, e ela capta, qual sensitiva, todas as impressões do ambiente em que está, do lar em que está, e vai armazenando isso na sua memória integral. Uma memória infinita, a memória do seu espírito secular. E muitas vezes são essas impressões que vão fazer com que ela desenvolva as primeiras emoções, positivas ou negativas, e que mais tarde vão compor a sua própria personalidade e vão influenciar na forma como ela lida ou como ela estabelece os seus relacionamentos, na forma como ela vai montar o seu próprio lar, na forma como ela vai constituir a sua própria família. Veja, dentro do lar,
a forma como eu educo ou lido com o meu filho vai impactar na humanidade, vai impactar na sociedade. A sociedade hedonista que visa os prazeres sensoriais, que está preocupada em aparentar mais e menos ser, é um reflexo daquilo que nós somos na família e daquilo que fizemos com os nossos filhos. Não significa que o filho não possa reverter, mas nós responderemos de acordo com o que tivermos feito. E quanto mais esclarecidos, maior a nossa responsabilidade. Porque sabíamos como deveríamos proceder e se não fizemos, teremos que prestar contas. O lar pode ser a bênção divina, o repositório das virtudes, uma pequena célula, um pequeno laboratório daquilo que nós queremos que a humanidade seja. Menos corruptos, menos violentos, menos agressivos, mais amorosos. Olhando para o nosso filho, o que nós podemos dizer daquilo que o futuro que esperamos? Mais amor, mais paciência, menos violência, menos agressividade? É essa reflexão que Emmanuel nos leva a ter. E ele continua: as crianças absorvem os reflexos das mentes que as rodeiam e fixam-nos em si próprios como elementos básicos de conduta. Mais na frente, ela pode repensar essa conduta, mas até que ela tenha esse discernimento, aquilo para ela é a verdade absoluta. Mas é lógico que os filhos também têm muito a ensinar aos pais. Quando nós vemos exemplos célebres no cristianismo primitivo, de autoria do próprio Emmanuel, a obra Paulo e Estevão, em especial Estevão, a gente avalia se a gente está sendo realmente bom filho ou não. Estevão, Gesiel, um jovem de menos de 20 anos, extremamente obediente, trabalhador, sempre atendendo ao pai e à irmã nas suas necessidades, órfão de mãe. Detinha-se aos livros sagrados, sobretudo ao livro de Isaías, que ele particularmente mais gostava, e conseguia depreender daqueles ensinos do Velho Testamento, em que muitos veem um Deus guerreiro, Deus dos exércitos, ele já percebia um Deus de amor. Vejam a elevação deste espírito. Era um jovem com todos os seus anseios da sua mocidade, mas conseguiu perceber nos ensinamentos do Cristo, quando lhe é apresentado mais tarde, o exercício e a prática do amor de Deus. E perante Saulo de Tarso, no Sinédrio, convocado a explicar-se pelo fato de ter abandonado a lei dos judeus e abraçado a lei cristã, é esbofeteado, esmurrado na face e num ato de extremo heroísmo apenas chora. Obediência e resignação. Perceber que em todas as provas da vida há um sentido mais elevado, um sentido mais puro que nos escapa, porque os desígnios de Deus nos são insondáveis. Por mais que nós tentemos nos aproximar do que é Deus, a inteligência suprema, a criação, nos falta um sentido igualmente imaterial para perceber. E é através da lei do amor e do exercício do amor divino que nós vamos nos aproximando dele. Há filhos especiais que têm muito a ensinar aos seus pais, mas o fato, inclusive, deles terem um patamar moral mais elevado não lhes dá o direito de ferir a hierarquia conforme o parentesco corporal estabelecido. É por isso que Gesiel, quando o pai quer ir a Roma reivindicar a posse das suas terras, teimosamente, Gesiel, com muita humildade, vira ao pai e lhe diz: meu pai, eu lhe devo obediência e eu nada posso lhe dizer contrariando a sua decisão. Mas peço que nós abramos o Velho Testamento, o livro sagrado, para que Deus
possa, através desses escritos, dizer-lhe alguma coisa. Vejam a humildade. Uma humildade que nós, filhos todos, devemos, sem contradita, copiar. E Emmanuel vai nos lembrar: nossos filhos são companheiros que retomam transitoriamente o convívio. Nossos filhos não são bibelôs de porcelana. Nossos filhos não são objetos de decoração para a gente ficar feliz e se orgulhar de mostrar a todo mundo. Nossos filhos são espíritos. É lógico que nós temos que ter orgulho dos nossos filhos. É lógico que nós temos que mostrar com felicidade aos nossos amigos, mas nunca nos esquecer que as virtudes morais são os patrimônios que mais embelezam, mais do que qualquer roupa bonita. E quando nós, como Jó, tivermos perdido tudo, perdido riqueza, perdido trabalho, perdido afeto, perdida a admiração de todos que compartilham e convivem conosco, restará a nossa ética, a nossa moral, a nossa conduta, a nossa virtude. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos viver no pouco, porque é sabendo viver no pouco que, quando nós formos abastados, quando nós tivermos à nossa disposição os talentos, sejam os talentos da inteligência, da sabedoria, de saber falar, de saber bem relacionar-se com todas as criaturas, sejam as riquezas materiais, é isso que vai dar o discernimento necessário a fim de que nós possamos lidar com tudo isso com desprendimento. Meu reino não é deste mundo. Os nossos filhos não são para nós. Os nossos filhos são para o mundo. Têm a sua própria existência, têm a sua própria encarnação, a sua própria destinação. E nós, como o pastor de ovelhas, estamos aqui simplesmente para transmitir-lhes as experiências que achamos justas e necessárias para robustecer-lhes aquilo que é de moral. E aí eu me lembrei da parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Um senhor de terras precisa fazer uma viagem para longe e decide dividir alguns talentos entre 3 dos seus servos. Divide de acordo com a capacidade de cada um dos seus servos. Ao primeiro, dá 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. E ao terceiro, dá 1. E diz: quando retornar, pedirei contas daquilo que houverem feito com os seus talentos. E assim faz. O que recebeu 5 talentos, fez multiplicar e devolveu a esse senhor de terra outros 5 talentos. Servo bom, que foste fiel no pouco, também será fiel no muito, vá para o gozo do Senhor. Ao que ele houvera dado 2 talentos, também multiplica com 2 talentos iguais. E ele repete as mesmas palavras. E aquele que houvera recebido apenas 1 talento, ele chama-lhe servo mau e preguiçoso, que sabia que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Vai para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Os nossos talentos, os recursos que Deus nos deu, a fim de que nós possamos multiplicá-los na nossa existência, a estes será pedido conta. E os nossos filhos são estes talentos, estes recursos dados pelo Criador, a fim de que nós exercitemos e imprimimos neles aquilo que há de melhor dentro de nós. Observe que essa parábola é uma apoteose do livre-arbítrio. Ela mostra que só é nosso aquilo que a gente consegue dar. Quando nós damos essas observações, esses ensinos e esses exemplos morais, aquilo nos retorna por vias que nós nem podemos imaginar. O bem que nós fazemos será o nosso advogado em toda parte, onde quer que nós formos. Então, é importante que nós possamos refletir com respeito ao aproveitamento que nós estamos dando sobre os nossos talentos.
Observe, meus amigos, que os filhos que nos são chegados pelas diversas vias são esses espíritos amigos ou espíritos necessários de retratação para conosco, a fim de que nós possamos ressignificar as nossas relações. O nosso primeiro objetivo aqui na Terra, não nos enganemos, é para que nós aprendamos a bem nos relacionar. E observe como isso passa pela premissa de saber controlar as nossas emoções. O perdão, ele não é necessariamente o esquecimento das ofensas. Isso pode ser chamado de amnésia, de falha de memória ou de outros problemas. O perdão significa que, ainda que eu me lembre daquela circunstância ou daquela cena que me fez ver uma emoção negativa a respeito, que eu possa ressignificar e transformar essa emoção, compreender, colocar-me no lugar do outro e perceber que, assim como eu me senti suscetibilizada e magoada, muitas vezes com uma coisa pequena, eu também provoco a suscetibilidade e a mágoa no outro por ações que eu nem percebo que fazem mal ao outro. No momento em que nós temos esse controle das nossas emoções, nós podemos ter e realizar essa transformação moral. Nós podemos converter os nossos vícios e as nossas imperfeições em sentimentos morais elevados. E isso significa em dar a mesma oportunidade, conhecendo as nossas imperfeições, também ao outro, para que ele também, no convívio para conosco, possa ressignificar as suas relações. Quando nós vamos nos lembrar das cenas do cristianismo primitivo, nós temos uma história que é muito especial, que fala sobre o cuidado com a família e o cuidado com os filhos. É a história de Joana de Cusa. Está no capítulo, se eu não me engano, 16 do livro Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos. Joana de Cusa, quando encontra com o divino Rabi, observa que é da lei cristã, que são nos ensinamentos morais do Cristo, que ela encontra o sentido para a própria vida. Joana tinha sua própria família, tinha um marido que não entendia muito bem o seu ideal cristão e que era feito com as conveniências políticas da época e que a sua religiosidade também era conforme essas mesmas conveniências, e tinha um filho. Joana estava decidida a tudo abandonar para seguir Jesus. Mas Jesus a faz repensar esse posicionamento e pede que ela não faça isso. Jesus nos mostra que é justamente no lar e no exercício da maternidade, na educação que nós vamos transmitir aos nossos filhos e nesse convívio com os nossos seres de uma forma mais íntima, que nós podemos nos transformar e praticar as leis morais que ele veio nos ensinar. Joana aquece e convive, e é chegado o momento em que ela vai precisar testemunhar o seu ideal cristão. Quando, numa das perseguições aos cristãos, ela é capturada junto com o seu filho, queimada viva, colocada para abjurar e mantém-se fiel aos ensinamentos de Jesus até o final. Veja como as relações familiares e como os vínculos que nós temos com os nossos filhos muitas vezes são necessários para que nós possamos robustecer o nosso ânimo, nos encorajar em relação às experiências que nós temos na vida. É muitas vezes nesses vínculos que nos perdem e que podem remontar séculos e séculos, que nós temos afeição por aquele nosso irmão. É ali que nós vamos ser encorajados a lutar e perseverar até o fim. Veja que interessante. Ainda que nós estejamos temporariamente na função de pais e de mães, ou ainda de filhos, o amor tem todas essas trocas de papéis. Nós temos a pluralidade das nossas reencarnações. O amor vai sendo burilado. E se ora nós nos
E se ora nós experienciamos esse amor na qualidade de filhos ou na qualidade de pais, amanhã nós vamos testá-los em diferentes papéis, como um amigo, como marido, como esposa e como entes familiares de outras escalas e de outras ascensões. Portanto, não podemos nunca nos esquecer desse dever excelso que o Criador nos dá, a fim de que nós possamos honrar esses pequenos papéis para nos acrisolar e ascender moralmente, a fim de que possamos refletir o espelho divino. O Espírito Emmanuel vai começar a obra Pensamento e Vida, dizendo que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, através do reflexo de nós mesmos. E é por isso que os nossos filhos são tão suscetíveis a essa psicosfera que forma no nosso lar. Antes de nós termos um filho, passou pelo nosso pensamento aquela ideação. Nós precisamos cultivar bons pensamentos, cultivar bons hábitos, porque essa é a nossa primeira morada. A nossa primeira morada não é o nosso lar. A nossa primeira morada é a nossa psicosfera individual. É ela que nós vamos levar para além túmulo, depois que estivermos despojados do nosso ergástulo carnal. É ela que vai nos acompanhar nas nossas sucessivas encarnações. E em relação aos nossos filhos, ainda que nós não possamos modificar-lhe diretamente os seus pensamentos, nós podemos influenciá-lo. É como o apóstolo Paulo dizia: nós estamos envoltos, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós o tempo inteiro nos influenciamos magneticamente, nos relacionamos espiritualmente, intuímos pensamentos do outro. E em relação aos nossos filhos, com quem temos laços e vínculos que nós nem conseguimos supor, essa influência é tanto maior. Observe que pensamentos sim e exemplos mais ainda. Porque se a palavra pode instruir, pode educar, o exemplo arrasta. E aquilo que nós estamos fazendo com a nossa própria existência irá influenciar não apenas a nossa vida, mas sobretudo a vida dos nossos filhos. Os filhos em geral nascem com a idealização dos pais. Os pais são os nossos heróis. É aquilo que nós vamos nos tornar um dia. Portanto, é importante que nós possamos manter uma conduta moral elevada, não apenas para nós, pensando apenas no nosso próprio aperfeiçoamento e escalada evolutiva, mas sobretudo pensando na influência positiva que nós vamos dar em relação aos nossos filhos. E aí Emmanuel vai dizer: até que nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e vida de nosso Pai, nós vamos ensaiando nessas relações, nas relações para com os nossos filhos, aquilo que queremos até nos tornarmos essa luz fulgurante que é Jesus. Mais uma vez repetimos: aquilo que nós cultivamos dentro do lar, nós vamos levar por toda a nossa existência. Os nossos afetos e o bem que nós fizemos aqui na Terra é a única coisa que importa, depois que nós tivermos passado essa curta existência. Emmanuel costuma dizer que uma existência terrena é um piscar de olhos para a vida secular do Espírito. Que nós possamos semear flores no nosso caminho e não espinhos, porque todos esses espinhos que foram espalhados voltarão com os filhos da ingratidão, do desamparo e do desalento. E em especial, já caminhando para o final, aos pais que são pagos pela ingratidão, Emmanuel também tem um recado para dar. Jesus teria todos os motivos do mundo para se melindrar, abandonar a tarefa. Ele foi abandonado pelos mais bem-amados, ele foi crucificado
a multidão pediu a sua crucificação, liberando um malfeitor comum. E aos pés da cruz restou a sua mãe, Maria Madalena, e o discípulo bem-amado. Jesus ensinou-nos, portanto, a amar sem pedir retribuição. Joana de Ângeles tem uma obra Jesus e Atualidade que ela vai falar sobre ingratidão. E é interessante porque a gente espera que ela fale exatamente isso, que nós devemos amar sem pedir retribuição, que nós devemos sempre espalhar flores e tratar os outros como os nossos próprios filhos, filhos do coração. Mas Joana de Ângeles, nesse capítulo, vai narrar a história de uma outra ótica, da ótica do ingrato. O ingrato é um coração que enfermou, é um coração adoecido, que não consegue perceber a excelsitude da vida, que não consegue perceber o quanto que Deus derrama a mãos cheias o seu amor e misericórdia para com todas as criaturas. Portanto, antes de mágoa, os pais que recebem os filhos da ingratidão devem ter piedade por esses espíritos, orar por eles e pedir que eles possam descortinar horizontes novos de luta. Deus não desampara ninguém. Nenhum de nós que houver se doado com extremo amor, como Jesus soube ensinar e testificar Ele mesmo, ficará desamparado. A espiritualidade superior, meus amigos, derrama a mãos cheias os seus benefícios de paz e de luz, esperando apenas que nós, como filhos benditos, filhos de Deus, tão amados, possamos perceber todo esse amor e esse carinho que Ele derrama em nossa direção. Nós, na Terra, estamos imantados pela psicosfera divina de Jesus. Que nós possamos perceber que somos filhos de Deus, que temos a herança de toda a criação e que, como Ele, o Filho excelso, o Filho excelente, possamos converter a nossa vida numa caminhada de bênçãos, num manancial de bênçãos para com todos os nossos semelhantes, transformando a nossa existência numa passagem luminosa. E em breve nós estaremos com Ele, sentados à mesa, repartindo o banquete nupcial que Ele adredemente nos prepara. Filhos, amai-vos. Pai, amai os seus filhos, porque acima de tudo, Deus, que é o infinito Pai de extrema bondade, não nos cansa de amar. Que Jesus seja louvado, nos ilumine a todos, muita paz.